Santo Deus. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pode se assentar, irmão. Que bom ver você aqui, você sedento da palavra de Deus. E é sempre bom a gente estar aqui em comunhão e aprender um pouco mais da palavra de Deus. O Espírito Santo queimou o meu coração, ao qual eu quero estar passando aquilo que foi colocado ao meu coração para essa noite como palavra, e eu creio que você veio aqui sedento da palavra de Deus. Então abra não só os seus ouvidos para ouvir, mas o seu coração para compreender, e nós todos nos posicionar em relação à palavra que nessa noite o Espírito Santo colocou ao nosso coração. Talvez seja um clichê eu falar que a nossa vida é feita de escolhas. Você já ouviu isso, e eu também já ouvi isso, que a nossa vida ela é feita de escolhas. O resultado da nossa vida vai ser o resultado daquilo que nós escolhemos caminhar. Então nós somos livres para escolher, mas escravos da consequência daquela escolha. Seja para o bem ou para o mal, a escolha que nós tomamos vai nos dar um destino. Então nós precisamos observar aquilo que nós temos escolhido em nossa vida. E é bem verdade que, falando de escolha, todos nós, chegou um dia diante dessas escolhas e nós perguntamos no nosso íntimo, ou até mesmo nós externamos isso. Existe uma escolha que nós devemos tomar e nós nos perguntamos no nosso íntimo: e agora? Todos nós, em meio a alguma escolha, em meio a algumas situações que nós passamos em nossas vidas, essa pergunta ecoa em nosso íntimo: e agora? Eu acredito que tanto eu como você, diante de uma situação, diante de uma dificuldade, diante de uma escolha a ser tomada, essa frase ecoou em seu coração em algum momento. E hoje nós iremos falar sobre isso. Hoje o tema é esse: e agora? Como que nós reagimos diante dessa situação que nós passamos, quando isso ecoa em nosso coração? Qual tem sido a nossa reação quanto a isso? Se todos nós passamos por isso, precisamos observar qual é a resposta que eu estou dando para essa pergunta ao meu íntimo, que nós passamos e iremos passar mais vezes. Porque é diante dessa pergunta que nós mostramos quem realmente nós somos, a escolha que tomamos e o destino que estamos seguindo. Precisamos compreender isso, precisamos entender qual a resposta que estamos dando isso, e à luz da Bíblia nós iremos meditar um pouco. Eu quero expor uma palavra, onde nessa noite nós iremos meditar, e eu tenho a certeza que da mesma forma que me ministrou em mim, vai ministrar em cada coração. Já quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Nós iremos ler lá do capítulo 6, o verso 14 em diante. Gostaria que você pegasse, para nós lermos o texto e juntos estar meditando de verso a verso e entendendo, aprendendo um pouco mais. No capítulo 6, do verso 14 em diante, nós iremos ler até o verso 29, então pega lá a sua Bíblia, e todos acharam? Posso ler, gente? Amém? Muito bem, Marcos capítulo 6, o verso 14 até o 29 que nós iremos ler. É um pouco extenso, mas necessário para que possamos nessa noite entender o que o Espírito Santo quer colocar como palavra essa noite. Vamos lá, e diz assim: e essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pela qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias. E ainda outros declaravam: ele é o profeta, como um daqueles profetas do passado. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentava, exclamou: João, ao quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendesse a João e o acorrentassem no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com o qual viera se casar. Pois na ocasião, João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão.
E por esse motivo, Herodias o odiava e tensionava matá-lo, contudo, não conseguia realizar seu intento, porque Herodes temia João, e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia, e quando ouvia, ficava admirado, e o escutava com prazer. Finalmente, Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejares, e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou: se pedires ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Diante disso, saiu a moça, consultou a sua mãe: o que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou o seu pedido: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então, grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera e ao que convivas que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão, e trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem, e esta, em seguida, a ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. Muito bem. Muito bem, vamos de passo a passo, de verso em verso, para que nós possamos entender aquilo que está sendo falado, o que nós pegamos como ensinamento espiritual essa noite. No versículo 14, nós entendemos que Jesus já era conhecido e Herodes sabia quem era Jesus. Herodes sabia da fama de Jesus. Herodes sabia do poder de Jesus. Herodes sabia dos milagres que estavam acontecendo. Ele tinha conhecimento, não era alguém de fora, não era alguém que desconhecia as palavras de Jesus, não era alguém que estava em outro lugar, era alguém que estava ali, sabia dos milagres acontecendo de Jesus. Não era alguém de fora, mas era alguém que conhecia. Era um judeu que conhecia de fato o poder de Jesus, ouvia falar de quem era Jesus. Tanto é que o povo que o conhecia também falava de Jesus, via as maravilhas, e era notório o que Jesus fazia. Era notório para eles o que Jesus fazia. Mas observamos que mesmo eles sabendo quem era Jesus, que Jesus tem poder, que Jesus era poderoso nas obras, em palavra, mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, ele não demonstrou uma reverência àquilo que estava sendo falado ou feito. E nós entendemos nos versículos posteriores seguintes, o posicionamento que ele teve a respeito desse entendimento. Ele sabia quem era Jesus. No 14 vai falar que ele sabia, porque Jesus já era célebre naquele momento. Mas, diante daquilo que Jesus estava fazendo, para você ver que o povo estava tão misturado com a idolatria, com o paganismo, que eles começaram a olhar para Jesus e não reverenciá-lo, mas, naquela época, se acreditava-se, com o paganismo ali meio que misturado, acreditava-se que se alguém morresse de uma forma brutal, ele voltaria encarnado em outro para se vingar. Então a idolatria estava tamanho misturado com aquelas tradições, que eles acreditavam: olha, João Batista voltou, você foi morto, mas ele voltou.
outros falavam que era Elias, outros falavam que eram os profetas que morreram no passado, mas que voltaram. Então isso nós percebemos a mistura do paganismo com a fé naquele momento, porque eles acreditavam dessa forma, mesmo sendo o povo de Deus. Eles viam Jesus e falavam: aquele que eu matei voltou para se vingar. E nós entendemos isso no verso seguinte. Enquanto o povo falava que é Elias, que é um profeta, nós vemos Herodes falando: é João Batista. João Batista voltou. Aquele que eu decapitei, aquele que eu fiz isso, voltou dos mortos. E essa era a crença que ele tinha, ele acreditava dessa forma. Mas o que nós vemos e percebemos? João Batista era aquele que pregava a verdade para Herodes. A palavra estava indo, ele estava ouvindo a palavra. Ele estava ouvindo aquilo que vinha da parte de Deus para alinhá-lo. Ele ouvia, mas ali, diante daquela notícia que Jesus estava fazendo milagres, em vez de haver uma esperança, como a palavra de Deus nos traz esperança, a palavra de Deus para ele, por conta do pecado que ele sabe que fez, trouxe medo. João Batista voltou. Então, quando eu não estou alinhado com Deus, a palavra de esperança, para mim é a palavra de medo. Quando se fala que Jesus vai voltar, aquele que está bem se alegra, mas aquele que não está tão bem, e agora? Então a palavra que para uns produz esperança, para outros produz medo. A palavra que para alguns edifica, para outros condena. A mesma palavra que se diz que é espada de dois gumes, para uns vai trazer salvação, mas para outros, não. Então aqui nós vemos que diante dos milagres de Jesus, diante do poder de Jesus, agora que ela para trazer esperança para aquele homem, ela para trazer esperança para aquela pessoa, trouxe medo. E diante da palavra de Deus, qual tem sido o resultado que tem acontecido em meu coração quando eu ouço a palavra de Deus? Qual tem sido o que tem mexido em meu coração quando eu ouço a palavra? Porque diante da palavra é revelado quem eu realmente sou. Diante da palavra, diante do ensinamento de Jesus, diante da verdade que João Batista falava, ela é revelado. Ele poderia ter o cargo de rei, mas ele estava no erro. E João falava a verdade para ele. Então, mediante a verdade, ficava exposto ou ficava notório o pecado de Herodes. E naquele momento, ele poderia se arrepender, mas na sequência nós não vemos isso. Então, nós entendemos que até aqui, mediante a palavra, agora ele teve medo, ele lembrou daquilo que ele fez, então ele vai comentar nos versos seguintes o que foi feito, vai ser comentado por aquilo que foi feito. No próprio verso, no verso 15, ele vai falar lá que muitos acham que é Elias, outros acham que é o profeta da antigamente que voltou. Aí no 16 ele vai falar: mas Herodes, quando tomou conhecimento do que se comentava, exclamou: João, ao quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Ele acreditava que estava vindo dos mortos e aquilo trouxe medo para ele, e não esperança, que era para se trazer esperança para ele. Aí no versículo 17, porque o próprio Herodes havia expedido as ordens de que prendesse João e o acorrentasse no cárcere, por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com o qual iria se casar. Olha, vamos entender aqui. Então nós vemos que aquela palavra trouxe medo, lembrou para ele aquilo que ele estava fazendo de errado. E diante daquilo, no verso 17, ele vai lembrar: fui eu que fiz isso. O que ele fez? Aquela palavra que era para alinhá-lo, aquela palavra que era para trazer esperança, aquela palavra que era para libertá-lo,
aquela palavra que era para alinhá-lo, o que ele fez? Prendeu aquela palavra. Tentou de alguma forma excluir aquela palavra, tentou de alguma forma acorrentar aquela palavra, acorrentar aquele homem que tinha aquela palavra de verdade. Então, será que nós não fazemos isso? Quando vem uma palavra de verdade para me alinhar, será que eu não aprisiono a palavra para mim mesmo? Será que eu não estou acorrentando a palavra para mim mesmo? Será que eu não estou colocando no cárcere aquilo que era para me edificar, mas eu estou tão mergulhado naquilo que não era para estar, que eu aprisiono aquela palavra para mim? Então aquelas palavras de João era poderosa, mas não surtia efeito em Herodes, porque ele aprisionou, tanto com raiva que aprisionou ali João Batista. Então será que nós, quando nós ouvimos a palavra, qual é o efeito que tem acontecido em nós? Qual tem sido a reação que nós temos? Porque Herodes ouviu a palavra, eu e você ouvimos a palavra, mas diante da palavra que nós ouvimos, a palavra da verdade, o que nós fazemos? Aí que está um grande porém. Então nós vemos um rei que tinha influência sobre um reino, mas a atitude que ele estava tomando era tão séria, que não era só ele que estava se perdendo com aquilo. Como eu falei, como era rei, ele era influente. Então nós entendemos que aquele homem estava rejeitando a palavra, aprisionando a palavra para ele. Por isso não estava trazendo os frutos que era para trazer aquela palavra. E às vezes nós somos assim. A palavra vem de encontro ao nosso coração, mas nós, com os nossos desejos, com os nossos orgulhos, nós deixamos essa palavra. Não, a palavra fica aqui, ó, eu vou viver a minha vida. Palavra fica acorrentadinha aqui, ó, eu vou viver a minha vida. Eu ouço ela, mas eu acorrento e aprisiono ela. E por que ele acorrentou e aprisionou a palavra? Influência. A influência fez com que ele ouvisse a palavra, acorrentasse a palavra e prendesse a palavra. E a pergunta é: será que nós não estamos sendo influenciados? Influenciados talvez por comentários pelo mundo, influenciado pelo nosso orgulho, influenciado pelos nossos desejos, e por causa dessa influência, a palavra que era para ter poder, para mudar na minha vida, continua aprisionada, por causa da influência que eu resolvo ouvir. Por causa de Herodias, ali, ela influenciava ele de tal forma, que mesmo ouvindo a palavra, ele continuava no pecado. E infelizmente, existe muitos, na igreja no geral que eu estou falando, muitos, que acabam ouvindo a palavra, mas ainda não assumem um compromisso com Jesus, não se entregam de fato para Jesus, porque estão sendo influenciados ainda por desejos que já era para ter tirado da sua vida, por desejos que corrompem os seus costumes, corrompem a sua aliança com Deus, costumes que tiram a adoração que era para ser para Deus. E por isso que a palavra está sendo aprisionada na vida dela, porque a influência tem sido maior, a voz da influência tem sido maior, muitas das vezes, para ela, para a pessoa, para nós, do que a voz da verdade. Ela tem ouvido mais a voz da influência. E nós devemos olhar para nós, eu para mim, porque isso queimou em meu coração. Será que você não está, a tua atitude, a tua resposta à palavra, a tua resposta em relação àquilo que está sendo pregado, será que não está sendo influenciado? Porque se está sendo influenciado, a tua resposta vai ser corrompida. A tua resposta, o teu caminhar vai ser corrompido, o teu olhar vai ser corrompido, porque existe uma influência que não está em Deus. Então precisamos olhar para nós. Será que não existe uma influência? Será que a nossa adoração não está sendo influenciada por alguma coisa que não vem de Deus? Será que quando ouvimos uma palavra, não ficamos influenciados por palavras contrárias? É aí que nós devemos ouvir
olhar para nós mesmos e ver se não está exatamente dessa forma. Então nós vemos que a influência fez com que ele, ainda que ouvindo a palavra, continuasse no erro, mesmo ouvindo alinhamento, porque quando nós somos influenciados por algo, pelo pecado, pelos nossos desejos, toda outra palavra parece uma afronta, e não é. Olhando, parece que João Batista estava afrontando, e de fato estava afrontando, mas não afrontando exatamente a Herodes, mas afrontando o pecado. O pecado estava sendo afrontado, o pecado tinha que sair, e ele estava fazendo o papel dele como homem de Deus. Mas foi mais fácil para Herodes ali odiar o profeta do que o pecado. E isso que tem acontecido em muitos de nós, muitas das vezes. É hora de trazer ódio do pecado, ela não fica com raiva do mensageiro, fica com raiva das pessoas, mas a raiva tem que ser do pecado. E nós vemos que ele estava sendo influenciado ali, e continuava no pecado, e continuava do mesmo jeito. No verso 17, ele estava aliançado ali, com aquela influência, ele estava em tal compromisso com a influência, estava ali a se casar, casado com a Herodias aqui, e às vezes nós somos assim. Nós queremos ouvir a Deus, nós queremos ter relacionamento com Deus, mas não tem como ter relacionamento com Deus influenciado por Herodias, pelo pecado, pelos desejos, por aquilo que nos tira do foco de Deus. Não há dois senhores, não há dois, ou eu sirvo um, não há duas coisas a servir, eu tenho que servir a Deus. Mas aqui nós vemos alguém que estava ouvindo a verdade, mas querendo se aliançar com o pecado. Ouvindo a verdade, mas preferindo prender a verdade e se casar com o pecado. E às vezes nós somos assim, porque é muito mais fácil prender a verdade, é muito mais fácil fazer que vista grossa, mas isso tem uma consequência, como eu falei, e nós iremos entender mais à frente. Então nós entendemos isso, que ele prendia a palavra, acorrentava a palavra, por causa da influência que ele deixava que estivesse nele, e nós precisamos ver se isso não está acontecendo conosco. Pois na ocasião, no verso 18, pois na ocasião João havia admoestado a Herodes, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Então, João Batista estava fazendo a parte dele como homem de Deus, falando a verdade, falando o que precisava ser alinhado, o que precisava ser feito, mesmo com o rei. Olha a audácia desse homem, e é isso que eu acredito que nós temos que ter, nós temos que ter, essa audácia de falar, lógico, corrigir a nossa vida, sim, com certeza, mas de ajudar o irmão, de orar, de estar com ele, porque às vezes é mais fácil encobrir algo ou aceitar aquilo do que realmente falar, irmão, vem cá, em amor, daí não foi legal. Então aqui nós vemos alguém que estava posicionado, e alguém que estava tendo uma oportunidade. Eu vejo que até aqui, eu vejo graça de Deus para dar uma oportunidade para Herodes. Ainda que ele estava no erro, ainda que ele estava no pecado, mas ali estava sendo apontada a verdade para ele, para que de alguma forma ele viesse se arrepender. E o que João Batista estava falando? Arrependei-vos, 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 essa era a mensagem. Então, aqui nós vemos qual era a mensagem dele, falava o que tinha que fazer, falava ali, apontava para o pecado e falava, olha, não é legal, não é bom isso, você está possuindo a esposa do seu irmão, não te é lícito isso. No verso 19, por esse motivo, Herodias o odiava e tensionava matá-lo, contudo não conseguia realizar o seu intento. Gente, pelo menos nessa mensagem eu vejo Herodias como pecado, como aquilo que
quer tirar a adoração de Deus de alguma forma, aquilo que quer calar a verdade, aquilo que quer, de alguma forma quer prender a verdade. E aqui nós vemos que mediante a verdade havia ódio do pecado, havia ódio de Herodias. E o que o pecado, Herodias, intentava fazer? De alguma forma calar a verdade, de alguma forma ter uma oportunidade para impedir a verdade de ser dita, porque a carne, o pecado, o nosso eu, a nossa carne não se converte, o nosso eu não vai, cumpre nós dominá-lo, nós nos posicionar e nós enfrentar. Então aqui nós vemos que ela sempre intentava uma oportunidade. É isso que a carne, é isso que o nosso eu, o pecado, não é assim que diz a palavra que o diabo anda ao nosso derredor como leão, esperando uma oportunidade. Assim ela, esperando uma oportunidade. Não conseguia, ainda não conseguia, mas estava esperando uma oportunidade, porque ele odiava a verdade, odiava ali. E ali, no decorrer ali, ó, porquanto Herodes, no verso 20, porquanto Herodes temia a João, e sabedor do que era um homem justo e santo, o protegia, e quando ouvia, ficava admirado, e o escutava com prazer. Olha que interessante, verso 20, Herodes escutava a palavra, Herodes admirava a palavra, mas por que ele não dava crédito, não se posicionava? Influência, deixava a influência, aprisionava a palavra. Então mesmo que ele se admirava com a palavra, mesmo que ele via o homem de Deus ali, ele, como a palavra diz, ele via que era um homem justo, ele via, e tanto mais, quem olhasse para ele talvez na época, esse é crente, ele até protegia, olha lá, se falasse, ele até falava, não, peraí, mas a vida dele não era conforme, ele até falava, não, eu protegia, mas não era conforme a vida dele. Então nós vemos que ele até ouvia, ele até se admirava, e assim somos nós. Nós às vezes ouvimos e dizemos, uau, que palavra, então vamos viver. Que palavra poderosa, então que nós venhamos parar de prender essa palavra. E como parar de prender essa palavra? Parar de deixar a influência me vencer. Que a voz que ecoa em nosso coração não seja da influência do mundo, do nosso achismo, mas seja somente influenciado pelo Espírito Santo, que Ele tenha domínio total sobre a nossa vida. Mas aqui nós vemos esse homem, que mesmo com tudo isso, ouvindo a palavra, admirado pela palavra, crendo que João Batista era um homem de Deus, mesmo tudo isso, por conta da influência não vivia, continuava no pecado. E às vezes nós deixamos a influência roubar aquilo que Deus mais quer de nós, que nós nos relacionemos com Ele. Está acompanhando até aqui, gente? Amém? Muito bem. Então nós vemos que ele não vivia, mas ele admirava até a palavra, ele ouvia, escutava com prazer, mas as coisas começam a desandar ainda mais no verso 21. Verso 21. Lembra que Herodias estava procurando uma oportunidade. Herodias estava lá como pecado, como o diabo que ruge ao derredor. Ele estava procurando uma oportunidade. No verso 21, encontra essa oportunidade. Ela diz o seguinte, finalmente Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava no dia do aniversário dele. Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Então nós vemos aqui que agora ele vai reunir ali a liderança, os militares e ali toda a liderança do seu reino. E eu acredito que nesse banquete vai ter
muita comida e vai ter muita bebida. E eu acredito sim, que naquele momento ele estava lá já mais para lá do que para cá. Já estava embriagado por conta daquilo. E diante daquela embriaguez, surge uma oportunidade para o pecado. Porque ele estava embriagado, agora Herodias finalmente, ali naquele momento que estavam celebrando a Herodes, encontrou ali uma oportunidade. Agora, por conta dessa embriaguez, o pecado, ele encontra uma oportunidade diante da embriaguez do mundo, quando nós nos embriagamos com o mundo, nos embriagamos com pensamentos que não convêm, nos embriagamos com distrações, nos embriagamos com aquilo que tem tirado a adoração. Quando nós deixamos isso nos embriagar, a carne nos embriagar, nós damos uma oportunidade para Herodias fazer aquilo que ela está intentando, aquilo que ela está tentando faz tempo. E às vezes nós dizemos: mas eu estou ouvindo a palavra, eu acho a palavra, olha, foi legal. Mas quando saímos daqui, nós nos embriagamos com o mundo. E por conta dessa embriaguez com o mundo, o pecado acha uma oportunidade. E por isso que muitas das vezes nós dizemos: mas eu não consigo largar esse pecado. Então paremos de dar oportunidade para ele. Porque se nós ficarmos negociando com o pecado, nós iremos cair. Mas precisamos entender aqui. Herodes deu essa oportunidade, agora estava ali com os líderes, estava embriagado das coisas que não deveriam. E ali nós vamos prosseguir. Estava ali na festa do aniversário, no verso 22, e aconteceu que a filha de Herodes se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejares, e eu te darei. Agora, embriagado, agora ele vai deixar, a filha de Herodias vai começar a dançar, vai fazer um movimento, vai fazer lá a dança dela. E ali a filha do pecado vai começar a se movimentar. E Herodes vai começar a gostar do movimento da filha do pecado. Ele e quem está na mesa vai ver o movimento da filha do pecado, eles vão gostar. E ali é a oportunidade. A oportunidade chegou porque ele estava embriagado e agora ele estava gostando daquele movimento, daquilo que estava acontecendo, daquela dança, estava se alegrando aquilo. E quando ele estava embriagado, estava se alegrando de tudo aquilo que estava acontecendo, agora ele vai abrir o reino dele e vai dizer: o que você quer? Agora ele vai começar a negociar com ela. E às vezes, por conta da nossa embriaguez, por nós gostarmos do movimento do mundo, nós começamos a negociar com o pecado. E essa negociação com o pecado: olha, me pede o que você quer, o que você quer eu te dou. Negociando com o pecado, por conta da embriaguez, por conta do gostar do movimento do mundo. Agora o pecado, agora Herodias, olhando tudo isso, é essa oportunidade que eu estava esperando. É bem aí que eu estava esperando. Agora ela achou a oportunidade, vamos continuar lendo aqui, já estamos precipitando. Vamos lá, 22, aconteceu que a filha de Herodes, já lemos, no 23, e sob juramento lhe assegurou: se perdides, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Olha para você ver, diante da embriaguez, diante do negócio com o pecado, agora ele vai abrir as portas do reino. Eu estou abrindo, se você quiser, toma, estou me entregando aqui para você. E às vezes, com a atitude que nós tomamos, estamos fazendo a mesma coisa. Pecado, as portas estão abertas, se você quiser, entre. Com a atitude que nós tomamos, com a brecha que nós estamos dando, por conta da embriaguez, por conta de desejar o movimento do mundo, nós estamos abrindo essa porta e dizendo: Herodias, pecado, se você quiser, filha do pecado, se você quiser,
pode ficar com metade do reino. E entenda uma coisa, ali era o rei de Israel, era alguém que era para estar cuidando do povo de Deus, era alguém que tinha incumbência, que Deus permitiu que estivesse naquele lugar, que Deus permitiu que cuidasse, mas aquilo que Deus permitiu que ele tivesse e cuidasse, ele está entregando para o pecado. Compreende isso? Que aquilo que Deus me confiou, por conta da minha embriaguez com o mundo, por conta com o desejo do mundo, eu estou entregando para o pecado. Eu estou dizendo pecado, Deus me deu isso, mas toma. Exatamente foi isso que Adão e Eva fizeram. Deus me deu isso, mas olha, eu vou desobedecer, então toma aqui para você. Pecado. Então será que com a nossa vida não é exatamente isso que estamos fazendo? Aquilo que Deus me confiou, mas eu estou entregando por causa da minha embriaguez ao mundo, por causa do movimento que eu estou adorando do mundo. E às vezes, não é nem o mundo em si, mas é o orgulho, ou é aquilo que, o achismo. Eu preciso olhar e entender como está o meu coração. Então vemos aqui que agora ele vai se iludir com aquilo, vai oferecer para a filha do pecado ali até metade do reino. Até metade ainda metade do meu reino te darei. E aí, no verso 24. Diante disso saiu a moça, consultou a sua mãe. O que devo pedir? Ao que ela recomendou. A cabeça de João Batista. O que você vai pedir? É que a palavra morra. É que a verdade morra. O intento do pecado é matar a verdade dentro do seu coração. O intento do pecado é fazer com aquilo que você ouve neste lugar, que você ouve da parte de Deus, não tenha vida em você. E é isso que ela queria. Agora houve uma oportunidade, mas como veio essa oportunidade? Volta a falar mais uma vez. Embriaguez. Deseja o movimento do mundo. Deseja o movimento. Isso, houve uma oportunidade. E aquela oportunidade, é claro que o pecado não ia perder. Eu quero a cabeça de João Batista. Eu quero isso. Então, será que com as nossas atitudes não estamos fazendo a mesma coisa? Não estamos abrindo aquilo que Deus confiou em nós e dando, toma para você. Eu te dou. E é claro que o que Ele quer mais não é tirar o título que eu tenha, não é tirar coisas físicas, mas o que Ele quer tirar é a verdade. Porque se Ele tirar a verdade, então Ele tirou tudo. Se de alguma forma a verdade não estiver mais em nós, então o nosso título não serve de nada, a nossa posição, nossos anos de cristianismo não serve de nada, porque a verdade já não está mais em nós. Então ele quer tirar de alguma forma essa verdade, e ali ela encontrou um espaço, um momento para tirar isso. E agora, no verso 25, sem demora, é claro que não vai poder oportunidade, não vai nem demorar, sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou o pedido. Quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Olha para você ver. Que agora ela vai pedir de fato a cabeça do João Batista. Agora ela vai pedir de fato a morte daquele que estava falando a verdade. A morte da verdade. E eu fico imaginando na cabeça de Herodes exatamente essa pergunta do tema. E agora? Porque de um lado havia ele gostar da palavra, dele ter prazer de ouvi-lo. De um lado havia ele querer proteger o João Batista, mas do outro havia o pecado, o movimento do mundo, querer agradar ali o pessoal da mesa. Havia os dois poréns, ou eu agrado o pessoal da mesa, agrado Herodias, agrado a filha dela, ou eu fico na verdade. Então ali nós vemos um momento decisivo, e agora?
E esse momento decisivo não se limita aqui, mas é em cada um de nós, em cada casa, em cada dia que nós vivemos, existe esse momento que vai dizer, e agora? Mas nós precisamos perceber que é nossa responsabilidade nos posicionar em quem nós realmente cremos, porque vai vir essa situação, o e agora vai de alguma forma, porque a escolha que nós tomarmos nesse agora vai ter uma consequência. A escolha que nós tomarmos nesse agora vai ter uma consequência sem dúvida. Mas é a responsabilidade de cada um de nós. Se nós estivermos embriagados, nós vamos escolher sem dúvida agradar todo mundo. Então entenda uma coisa. Eu tenho que fazer uma escolha. Às vezes, a escolha que eu faço desagrada a gente, desagrada pessoas, mas desde que agrada o Pai, então está tudo certo. E o problema é que diante dessa decisão, nós nos acovardamos. Eu sei que é pesada essa expressão, mas nós precisamos ouvir, porque precisamos olhar para o nosso cristianismo. Eu não posso ficar negociando com Salomé. Eu não posso ficar negociando com Herodias. Eu preciso me posicionar com a verdade. Eu não posso ficar aprendendo a verdade e achar que está tudo bem, e viver a minha própria vida e achar que está tudo certo. Então que nessa noite, talvez você está exatamente nesse ponto. A nossa vida está exatamente nesse ponto. Existem pessoas para agradar, mas existe a verdade. Existe o pecado, mas existe a verdade. Eu tenho que tomar uma escolha. Em qual posicionamento eu vou tomar? Então, eu fico imaginando ele naquele meio, naquele pensamento, mas, por estar embriagado, ele deixou os seus desejos, aquilo que ele queria. Então ele vai, e nós conhecemos o restante da história, mas nós vamos ler. Até aqui está compreendendo, gente? Amém. Então agora ele estava nesse meio, e agora? Então grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera e aos que convivas que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atender. Olha para você ver. A decisão que ele tomou foi baseado na verdade? Foi baseado em agradar outras pessoas. A decisão que ele tomou não estava na verdade, estava em agradar a si mesmo e agradar outras pessoas. Às vezes também, nós nos distanciamos daqui de Deus, porque nossas decisões não estão baseadas em Deus, mas estão baseadas no nosso achismo, ou em agradar outras pessoas. Aí nós não entendemos porque nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus, porque as nossas decisões são corrompidas. Nossas decisões estão se corrompendo, porque a base da decisão não está sendo Deus, não está sendo as coisas de Deus, a vontade de Deus, mas está sendo o agradar outras pessoas, está sendo as minhas próprias vontades, está sendo a minha embriaguez, por conta da minha embriaguez com o mundo. Por isso que eu estou caminhando e não estou entendendo por que eu estou ouvindo a palavra, eu estou maravilhado com a palavra, mas parece que eu não consigo evoluir em Deus. Eu estou bem, depois estou mal, estou bem, depois estou mal, por conta que eu estou me embriagando com o mundo, eu estou sendo influenciado e eu estou escancarando uma porta para o reino, que só pode ser de Deus, mas eu deixo outras coisas entrarem aqui dentro de nós. Então nós vemos isso, nós vemos que a decisão que ele tomou foi baseada no que os outros achavam, foi baseada em suas vontades, em seu querer. E nós vamos ler o seguinte, no verso 27. Mandou, portanto, imediatamente o carrasco, com ordens para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão. Eu fico imaginando. Agora ele tomou uma decisão
E a decisão dele foi matar realmente a verdade. Ele não, por conta, ainda que ele ouviu a palavra, volta a falar, para ficar bem, ele tinha prazer em ouvir, mas ele não tinha coragem de escolher a verdade. Ele não tinha ímpeto, ele não tinha audácia. E assim, infelizmente, somos muitos de nós. Deus ele é misericordioso, Ele nos dá oportunidades. E eu acredito sinceramente que essa noite é uma oportunidade. Mas, aqui, Herodes teve uma oportunidade de estar em Deus, se reconciliar. De alguma forma, ele ouviu Jesus, ouviu o que Jesus estava fazendo, mas ficou com medo. Aí o pecado veio à tona, e ele falando, ele prendeu o pecado, ele matou a verdade, ele prendeu a verdade, matou a verdade. E é assim que às vezes nós fazemos com nossas vidas. Uma coisa vai morrer em nós, ou é o pecado ou é a verdade. Mas é decisão de nós, é nossa decisão. Não tem como viver os dois, não há como servir a dois senhores. Alguém vai morrer. E nós decidimos com a nossa vida quem realmente, se a verdade vai continuar viva. Eu já falei isso outros dias, mas volto a falar. Barrabás e Jesus. Existe um que vai ser solto e outro que vai ser preso. É nós que tomamos a decisão em quem realmente vai ter liberdade sobre a nossa vida e o outro vai ser aprisionado para a nossa vida. É nós que decidimos com as nossas atitudes em quem realmente eu estou vivendo, em quem realmente eu estou vivendo. No verso 28, diz o seguinte: e trazendo a cabeça de João Batista sobre um prato, a entregou à jovem, e esta em seguida ofereceu à sua mãe. Eu não sei se você me compreende, mas aqui nós vemos Herodes tendo uma oportunidade de se arrepender, e eu acredito que foi por muito tempo, muitos dias, que João falava, encontrava, olha, está errado, olha, não é assim, mas ele influenciado, preferiu não dar ouvidos, não atender, não viver de fato, até ouvia, se maravilhava, mas não. Então ele pegou a oportunidade que ele teve e entregou de bandeja para o pecado. Ele pegou a oportunidade da verdade, aquilo que entregou para Herodias, que era ali o pecado. E será que a oportunidade que nós temos hoje, a cada dia, será que nós não estamos entregando por conta da nossa embriaguez, por conta de nós deixarmos outras coisas roubar a atenção em Deus? Às vezes nós estamos vivendo assim e queremos viver com Deus, mas também queremos viver nossos desejos. Queremos viver com Deus, mas também queremos outras coisas que não concernem, não casa. Então precisamos olhar nessa noite para nós mesmos, porque às vezes é muito fácil nós olharmos e nos identificarmos. Olha, João Batista, eu sou João Batista, morreria por Jesus. Mas talvez quem eu tenha sido mesmo é Herodes, rejeitado a palavra, aprisionado a palavra, matado a verdade dentro de mim. E que nessa noite nós possamos entender que se tudo que está sendo falado é porque mais uma oportunidade é dada. Talvez Herodes matou o profeta, mas a profecia não. Herodes matou aquele homem, mas a mensagem ecoa hoje e ecoa aqui nessa noite. Por isso que eu digo as mesmas palavras de João Batista: arrependei-vos, porque o reino dos céus é próximo. E se nessa noite nós entendemos que Deus está me dando mais uma oportunidade para eu ajustar o meu cristianismo, é isso que Deus ele deseja de nós. Sabe, da mesma forma, toda a pregação, tudo que João Batista fez, Jesus veio falar: arrependei-vos,
arrependei-vos. Talvez muitos profetas morreram tendo esse discurso, mas nós vemos Jesus que está vivo, e o discurso é o mesmo. Talvez a nossa carnalidade, estava esperando um discurso bonito, mas o discurso não vai mudar. Arrependei-vos. Ainda que a mensagem possa ser outro texto, mas o cerne de tudo é arrependei-vos. Porque o arrependimento é como a porta, o relacionamento, para estar de fato em Deus. Não é o que eu faço, porque o que eu faço sem arrependimento é abominação. O que eu faço para Deus, o que eu faço para Deus, sem me arrepender, eu estou trazendo brasas para mim, e não salvação. Sabe, que se não houver o arrependimento, não houve justificação, e se não houver justificação, a ira de Deus permanece. Uma coisa é nós caímos numa situação e temos Deus para livrar. Mas se nós caímos na mão de um Deus vivo, quem vai nos livrar? Que nessa noite, essa palavra não traga para você medo, porque a intenção não é essa. A intenção não é trazer medo. A intenção de João Batista, a palavra para Herodes, não era medo, mas ele teve medo. Mas por que ele teve medo? Porque ele não queria sair do pecado. Ele queria continuar do mesmo jeito. Mas se hoje Deus encontra um coração disposto, um coração sincero, um coração humilde, então, nessa noite é noite de salvação. É noite de justificação, aonde o intuito é esse. Deus não quer que se perca ninguém. É nós próprios que muitas das vezes, com nossas decisões, escolhemos um caminho contrário. Então, e agora? Que ecoe em seu coração. Que ecoe isso nas suas decisões. Porque ali você vai lembrar qual é a decisão que eu vou tomar. Tem que ser mediante aquilo que Deus deseja, e não aos meus quereres, a minha vontade, ou a querer agradar os outros. Aqui nós vemos que Herodes teve a oportunidade, passou por tudo o que passou. Verso 29. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e depositaram em um sepulcro. Nós vemos os desfechos da história. Depois, vemos, Jesus vai comentar sobre João Batista, que ele foi o maior e tal. Mas o foco que eu quero trazer para essa noite é entender e olhar para nós, e olhar se nós não estamos sendo Herodes até agora, que estamos ouvindo a palavra, que até temos um título, ou não. O título que eu digo não é um título eclesiástico somente, mas temos um posicionamento, talvez temos anos de igreja, ou talvez temos um dia, não sei. Mas seja quem nós formos, está nos dando uma oportunidade hoje. Então nós iremos orar, daqui a pouquinho já. Nós iremos orar. Mas venhamos olhar para nós mesmos. Venhamos olhar para as nossas vidas. Sabe, hoje de manhã, quando eu estava encerrando sobre essa ministração e escrevendo, eu estava, em crise com isso. Em crise, porque muitas das vezes hoje nós estamos muito preocupados com coisas, com situações, coisas pequenas nos tiram do foco. Estamos entregando de bandeja para o pecado a verdade. Estamos entregando de bandeja. E nós não precisamos nos posicionar quanto a isso. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Já para ir ao final. Precisamos olhar para nós mesmos.
vemos que Herodes aprisionou e matou a verdade. A palavra continua eficaz. O arrependei-vos continua ecoando. Precisamos estar sensíveis e ouvir e entender essa voz. Nós iremos cantar uma canção. Mas, irmão, fica na liberdade. Não saia daqui do mesmo jeito. Talvez até aqui, você está exatamente nesse termo. Você veio aqui hoje, ou está vindo já faz um tempo, mas você está assim. E agora? Escolha a verdade. Escolha Cristo. Escolha viver nele. Se entregue. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, porque a resposta que mais você tem que dar é lá fora, diante do pecado. Lá diante, nas nossas atitudes, nós mostramos que realmente aceitamos Jesus. É muito mais do que vir à frente e aceitar, dizer aceito. É diante do pecado, dizer, eu aceito Jesus com as minhas atitudes. Diante das adversidades, diante daquilo que talvez está tentando tirar a adoração, você diz com a sua vida, eu aceito de fato Jesus. E isso é todos os dias, isso é em todas as circunstâncias. Não se limita aqui nessa casa, não se limita neste lugar, mas é em todo lugar. Porque não adianta eu falar, eu aceito Jesus aqui dentro, mas no meu trabalho eu estou dando uma brecha para Herodias entrar. Eu estou dando uma brecha para o pecado. Sabe, hoje é dia de nós derramarmos lágrimas se for necessário, mas de nós não sairmos daqui do mesmo jeito. Que a palavra que é mais viva, poderosa, arrependei-vos. E se nessa noite houvesse arrependimento, então a palavra se cumpriu. Nós vamos cantar uma canção e fica na liberdade, mas não saia daqui da mesma forma.